Olá, olá, graça e paz da parte do Senhor para você e para a sua casa. Amém. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, a vontade dele é perfeita, é agradável. Deus é lindo. Amém. Deus é bom em todo o tempo. Pai amado, Pai querido, te agradeço, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede. Abençoado seja, Pai, este novo dia. Abençoa, Pai, esta live, Deus, que possa tocar na vida das pessoas, Pai, essas palavras que vão ser lidas aqui, Pai, em nome de Jesus. Usa-me, Pai, como instrumento nas Tuas mãos para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, Pai. As palavras que o Senhor quer que eu diga, Pai, em nome de Jesus. Deus, que cada pessoa que vem entrar aqui, Pai, venha ser tocada pelo Teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus, que possa ser curada, liberta, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Aleluia. Vai curtindo esta live. Amém. Lição de hoje: a mesa com Jesus. Amém. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-lhe e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Está lá em Lucas 24, 30, 31. No caminho de Emaús, estavam dois homens tristes, decepcionados pela crucificação de Jesus, retornando às suas vidas sem seu mestre. A esperança de redenção se esvaiu. A expectativa do que o reino viria e que a Roma cairia acabou. O que estava agora era viver a vida sem Cristo, que estava morto. Jesus os encontrou no caminho, mas eles não o reconheceram. Continuaram tristes e sem esperança. Eles conversaram. Jesus ouviu suas aflições, falou com eles e lhes expôs o significado do que aconteceu. Tentando lhes trazer esperança, lhe disse que seria necessário o Cristo morrer e ser crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, conforme as Escrituras, desde Moisés, passando pelos profetas. Mas ainda assim eles não reconheceram. Quando os discípulos chegaram à aldeia para onde estavam indo, o dia já estava findando. Eles convidaram o desconhecido para se juntar a eles. Jesus sentou-se à mesa, partiu o pão, deu graças, seus olhos se abriram. Eles então conseguiram reconhecer seu mestre. Aleluia. Quantas vezes em nossa vida nos sentimos sem esperança? Parece que Jesus se foi e não há mais ninguém conosco. Às vezes, tão cansados ou tristes, expomos nossa alma, partilhamos nossas tristezas, mas não conseguimos enxergar o Cristo presente ao nosso lado, ouvindo-nos e cuidando-nos de nós. Jesus está sempre conosco, ainda que não consigamos enxergá-lo. Que o Senhor nos dê olhos capazes de percebê-lo ao nosso lado, mesmo nos dias mais difíceis e sombrios. Aleluia. Quando cansados e tristes, Cristo está presente, ouvindo-nos e cuidando-nos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à leitura de 1 Samuel, capítulo 22 ao 25. Amém. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Enquanto eu compartilho aqui com algumas pessoas, você já pode ir curtindo aí, amém? Vou estar compartilhando aqui com algumas pessoas, amém? 22 vai dizer assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntando-se
a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo aquele homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe dentre deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o Deus há de fazer de mim. E trouxe-nos os perante os reis dos Moabitas, e ficaram com ele todos os que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiqueis naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. E ouvindo Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramã, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados, que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dá-vos também o filho de Jessé, a todos-vos terras e vinhas, e far-vos a todos chefes de milhares, e chefes de centenas, para que todos os tenhais conspirado contra mim. E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há de que se doa de mim e mu participe, pois meu filho tem contra mim sublevado o meu servo para me amar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: Vi ver a Nob, Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nob. E todos eles vieram ao rei, e disse: Senhor, ouve, peço-te, filho de Aitube. E disse ele: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Aleluia. Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultastes por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a armar-me cilada, como se vê neste dia. Aleluia. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei porventura hoje a consulta por ele a Deus? Longe de mim tal, não impute o rei coisa alguma, o seu servo. Aleluia. Bom dia, Will. Nem a toda a casa de seu pai, pois o seu servo não soube de nada. Tudo isso, nem muito pouco. Porém o rei disse a Aimeleque: Morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos das suas guardas que estavam com ele: Virai-vos e matai o sacerdote do Senhor, porque também a sua mão é como Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra o sacerdote do Senhor. Aleluia. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a nobre cidade desses sacerdotes passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado aos sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg e edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a mim a morte, também procurará a tua, pois estarás salvo comigo.
Aleluia. Vamos ao capítulo 23 de 1 Samuel. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejaram contra Keila, e a saquearam e a azeiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu, ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disse: Eis que temos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Aleluia. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Aleluia. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Aleluia. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cerrar a Davi e os seus homens. Aleluia. Sabendo, pois, que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: O Senhor, Deus de Israel, teu servo, de certo tem ouvido. Aleluia. Que Saul procura vir a Keila, para que destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão. Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Aleluia. Disse mais Davi: Entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregariam. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi estava escaparado de Keila, cessou de sair contra ele. Aleluia. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Sifé. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Aleluia. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a buscar a sua vida, Davi esteve no deserto de Sifé, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhes: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes, os bosques, o outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimon. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. Aleluia. E depois e diligenciai ainda mais, e sabei e notai lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim. Com toda certeza ir-me-ei convosco, e há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zifé, adiante de Saul. Davi, porém, e os homens estavam no deserto de Maom,
na planície à direita de Jessimom, e Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do norte do monte, e Davi e os seus homens na outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para laçar as mãos deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por essa razão aquele lugar se chamou Selá Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de El-Gide. Aleluia. Glória a Deus. Será que a palavra de Deus não merece nenhuma curtida? Vai curtindo aí, meu irmão. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Deus é bom. Amém. Vamos ao capítulo 24, 1 Samuel capítulo 24. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Amém. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto em El-Gide. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi a buscar de Davi e dos seus homens até os cumes das penhas das cabras monteses. Aleluia. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia a qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-eis como te perecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu e Senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matassem, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Aleluia. Olha só o respeito que Davi tinha, por Saul. Mesmo ele sabendo que ele estava ungido, ele respeitava ungido, respeitava o rei, mesmo ele sabendo que ele seria o próximo rei. Olha, pois, meu pai, vê o que é a orla do teu manto na minha mão, porque cortar-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida, para me tirares. Aleluia. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Aleluia. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues a cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá na tua mão.
E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou, e disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usastes comigo bem, pois o Senhor me tinha posto nas tuas mãos, e tu não me matastes. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que me fizestes hoje. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, esta live, amém? Agora, pois, eis que bem me certamente há de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Aleluia. Porquanto agora jura-me pelo Senhor que não desraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome na casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus é maravilhoso. Vamos ao capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 5. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Vem comigo. 1 Samuel, capítulo 25, vai dizer assim a palavra do Senhor. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o pantrearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Pará. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões num camelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era na casa de Calebe. E ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, pergunta-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueados, ora os pastores que estiverem conosco. Agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhe faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Aleluia. Pergunta aos teus jovens, e eles tu dirão estes jovens, pois que achei graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dai-nos, pois, aos teus servos, e a Davi teu filho, que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a meu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tomaram para o seu caminho e voltaram, e vieram e lhe anunciavam tudo, conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: Cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aquele homem tem-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. Aleluia. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado este o mal contra o nosso amo e contra toda a casa,
e ele é tal filho de Belial que há quem lhe possa falar. Aleluia. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passadas, e pôs sobre os jumentos, e disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não a declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela, montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro. E encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Davi estava pronto para matar tudo, para arregaçar com o reino de Nabal. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, meu senhor, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouves as palavras da tua serva. Aleluia. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é a ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. Agora tais quais Nabal sejam teus inimigos, e os que te procuram mal contra o meu senhor. Aleluia. E agora está a bênção que trouxe a tua serva, a meu senhor, e dei-os aos jovens que andam, pois, as pisadas de meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Aleluia. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar tua morte, então a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como meio de côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu senhor, conforme tudo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, aleluia, então meu senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramastes, nem tampouco o haver-se salvado meu senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu senhor, lembrar-te-ão então da tua serva. Aleluia, glória a Deus. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estovastes de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Aleluia. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que tu não me apressaras e me vieram ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, e vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu entender a palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e lhes amorteceu
nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta na mão de Nabal, e deteve o seu servo no mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou, e montou no jumento com as suas 5 moças que o seguiam às suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi por sua mulher. Aleluia. Também tomou Davi a Ainoa de Jezreel, e também a ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, e Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Aleluia. Glória a Deus. Acabamos de ler agora 1 Samuel capítulo 25. Amém. Deus é bom. Amém. Vamos à leitura de Provérbios 1, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a iniquidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e a instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as suas palavras dos sábios, as suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque a diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com bladícias te quiserem tentar, não consista. Se disserem: vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Aleluia. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, e teremos-nos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés deles correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderiam a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Aleluia. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que possuem. A suprema sabedoria altissonamente clama de fora pelas suas, levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, nos meios dos tumultos clamam, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Aleluia. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejais o escarneio? E vós, loucos, aborrecei o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes? Porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção? Aleluia. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Aleluia. Também eu me rirei da vossa perdição, e zombarei, vindo
vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Aleluia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, porquanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado no temor do Senhor. E estará descansado no temor do mal. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Amém. Descansa, pois, no Senhor. Descansa, pois, no Senhor. Descansa, pois, no Senhor. Espere em Deus, descansa em Deus. Amém. Vamos à leitura de Salmo 191. Amém. Você que tem algum pedido de oração, coloca aqui abaixo que eu vou estar orando por você. Amém. Aleluia. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Esse é Adriana. Bom dia, Adriana. Paz do Senhor. Amém. Aleluia. Vai curtindo essa live, amém, meu irmão? Vou estar orando agora por Adriana. E para encerrar essa live agora, amém? Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que esteve aqui, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a vida de Adriana, Pai. Enche ela, Pai, do conhecimento, da sabedoria, Pai, em nome de Jesus, que ela possa, Pai, fazer aquilo que o Senhor, Pai, tem para ela, Pai, em nome de Jesus, que ela possa cumprir, Pai, os propósitos do Senhor, que ela possa ser cheia, Pai, da Tua presença, Pai, porque sem a Tua presença não somos nada, Pai. Sem a Tua presença, Pai, não adianta eu falar, não adianta eu pregar, não adianta eu falar, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, Pai. Que o Senhor possa estar, Pai, com ela, Pai, em nome de Jesus, onde quer que ela esteja, Pai, onde quer que ela pise os pés, Pai. Que o Senhor esteja com ela, Pai, hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço pela vida dela, Pai. Enche ela, Pai, com a Tua unção, com a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tudo, Pai. Abençoa cada vida que esteve aqui presente, Pai, nesta live. Em nome de Jesus, gratidão, Deus, por tudo. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. A todos pela presença de vocês. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai, as doces consolações estejam sempre contigo, com toda a tua família, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus.